Olá, sou o Carlos Eduardo Canto. Estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Esse final de semana estamos comemorando a Páscoa e meu convidado especial é o padre José Aparecido Pinto. Nasceu em 17 de maio de 1958 em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, filho de João Pinto e Maria Susana Leocádio Pinto, batizado no dia 6 de junho de 1958. Como José Aparecido Pinto e registrado no civil como Aparecido Pinto. Depois ele vai nos contar por quê. Licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC, em 1988. Formado em Teologia pela Estúdio Teológico no ano de 1992. Em 2006 foi nomeado capelão da reitoria da Universidade Federal do Paraná. Nesse mesmo ano também assumiu a direção-geral do Asilo São Vicente de Paulo e a capelania dos Três Poderes, Palácio Iguaçu, Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça. Incontáveis os títulos, diplomas, certificados e prêmios recebidos. Se eu for ler todo o currículo do padre aqui, logicamente vai tomar um bom tempo do programa. Então, prefiro ouvir do padre a sua história. Padre Aparecido é um dos maiores benfeitores que eu conheço. Sua rotina é incansável, à frente de todas as campanhas que ele faz, principalmente celebrando missas todos os dias. E eu tenho o privilégio de estar ali aos domingos, na Capela da Glória, onde ele reza uma missa. Inclusive, estão todos convidados a comparecer. Apareçam lá que ele está sempre recebendo com aquela simpatia, aquele sorriso na porta da igreja. Padre, obrigado por participar do Canto a Canto. Obrigado, Canto. Uma alegria estar aqui com você, de poder estar participando, de abrir o coração, de falar de coisas bonitas. Quando você fala aí do nosso currículo, mas o grande currículo é de ser um responsável pelo Asilo São Vicente de Paulo, poder estar à frente daquela obra ali. Então, obrigado pelo carinho. Com certeza, vamos falar bastante sobre o asilo, que é realmente toda vez que a gente vai lá, a gente se emociona, né? As pessoas têm que ir lá se emocionar e ver como é que é a vida, como ela é, né? Justamente é isso. Mas, padre, tem coisas que a gente gosta de saber. Eu sou um curioso aqui, nós temos que contar as histórias, né? E daí eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, lá na sua... O então menino padre, o então menino José Aparecido, os sonhos e as lembranças que você tinha daquela sua época. Olha, como é gostoso estar lembrando isto. Todos nós, né, a nossa vocação, a nossa vida, ela é marcada pela família. Família é o centro. Minha família é muito pobre, nós somos 6 irmãos. Pai, minha mãe, mas somos em 6 irmãos. Eu sou mais velho da família. E meus pais vivemos no sítio, vivemos na roça. Fui pessoa de tirar leite, de carpir, de arar, de trabalhar no campo mesmo. Tudo que a terra precisava de um homem fazia. E essa experiência no campo é marcante. E sempre tive a vontade de querer de vencer, eu era um sonhador, sempre fui. Desbravar o mundo. De pensar, eu estava ali no meio daquele arrozal, né, de arando terra. Estou falando, menino, eu fiquei na roça até aos 14 anos. Depois fui para a cidade, né, Santa Cruz do Rio Pardo, e fui trabalhar no comércio. Trabalhei num comércio, a loja chamava Casa dos Dois Mirréis. E lá trabalhei, uma loja que vendia ferragem, presente, durante 10 anos, que foi uma outra experiência para a vida. É o famoso secos e molhados do passado. Exatamente. O comércio é uma escola. E sempre tive presente. Família, então, muito simples, muito pobre, trabalhadores, com todo aquilo que os princípios e valor de uma família, do pai, da mãe, e o sonho de poder realizar. Como eu era mais velho, precisava ajudar meu pai a trabalhar e de poder ter a nossa realidade da casa, e a minha vocação foi tardia, mas sempre participando de grupo de jovens, de boas amizades, relacionamentos. Gostava de gente. Sempre. O comércio, né? Então isso está dentro de mim. Tanto que a minha vocação de poder estar hoje nas minhas pregações, a minha relação, o meu trabalho,
ela é fruto daquilo que eu vivi, não só na roça, mas dentro do comércio, de poder olhar o mundo, de poder estar ali acesso a um jornal do Estado, quando jovem, de poder estar conversando com pessoas viajantes que vinham fazer a venda dentro do estabelecimento. Então, o contato, a abertura para isso é fundamental, para a formação. E sempre presente de poder ser algo mais, de poder fazer alguma coisa. E a fé, a igreja, participando de grupo de jovens, de estar voltado para a questão social, de poder estar preocupado com essa questão social, isso sempre esteve inerente à minha vida, à minha realidade e à minha vocação. Agora, padre, a família que você falou. A família é o pai, a mãe, talvez os avós ali. Hoje estava vendo até uma reportagem que todo mundo lembra dos avós, né? O avô sempre acaricia muito mais que os pais. Mas tem alguma coisa especial do seu pai, da sua mãe, que marcou lá aquele menino? Olha, o meu pai e minha mãe, eu até há pouco tempo queria conversar com meus irmãos, né? Dos 6 irmãos, 2 irmãs já faleceram. Mas mesmo para sobrinhas, né, que são muito presentes hoje, de poder falar o quanto era marcante o trabalho. Papai era muito trabalhador, a mãe muito trabalhadora, mas o carinho que eles tinham um pelo outro, a simplicidade do papai, estou falando de descendência portuguesa, então muito carinho, o respeito um pelo outro. Nunca vi meu pai e minha mãe brigarem. Nunca vi isso entre os dois. Eles tinham um amor que a gente carregava aquilo, olhava com tanto carinho. Eram muito simples, né? Eram analfabetos. Meu pai e minha mãe eram analfabetos. Moravam no sítio, com uma dificuldade, mas sempre deram o apoio do jeito deles, com a cultura deles, para que a gente pudesse estudar. Tanto que a minha irmã é professora, tem uma sobrinha que é médica, a outra que é também formada e trabalha dentro de área de auditoria. Enfim, todos eles sempre lutaram. Aqueles que tiveram oportunidade, né, o pai sempre buscou do jeito deles, da cultura deles, do mundo deles, para que a gente pudesse ter agregado. Então, o almoço da família, de poder estar comendo aquela macarronada, de poder, final de ano, enfim, aquilo que é próprio de uma família onde se encontrava. Os meus avós, os pais da minha mãe, não os conheci. A minha mãe ficou órfã muito cedo. Meu pai, sim, os avós, eu os conheci ainda bem criança, né? Então, português, minha avó, olhando para ela, né? Eu tenho uma imagem fotográfica muito forte, muito... Consegue. Consigo trazer sempre essa mesma, sempre, sempre. Eu lembro da minha infância como fosse hoje. Tudo que eu fiz, das coisas que eu vivi, do meu trabalho, tem uma memória muito E a sua vista é boa, que eu noto da igreja que eu não usa óculos. Não, isso é verdade, é verdade. Sou privilegiado. Então, pensa, o meu avô é daquele de português de ter o seu cavalo, de sair, a avó vestida típica uma portuguesa, né, com aquela vestidão grande. Então, são lembranças muito positivas, bonitas dentro da família. Agora, padre, nós estamos aqui num programa, o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. O pessoal vai perguntar por que o padre aqui num programa da indústria imobiliária? Mas tem muito significado isso, porque hoje o sonho do ser humano é a casa própria. E o sonho do ser humano hoje em dia é adquirir, né? E no Brasil realmente isso está um pouquinho distante. Mas no significado hoje, nessa sua trajetória, queria que falasse para os nossos ouvintes esse significado que tem a moradia, o lar, a casa. Não, isso é importantíssimo. Você faz um olhar diferenciado sobre de uma família que recebe uma herança, de uma família que trabalha, se organiza e luta para ter a sua primeira casa. Enfim, a propriedade, ela é uma cultura para nós ocidentais e no Brasil, de poder ter a sua primeira casa, de poder ter seu primeiro carro.
Então, esse é um sonho. E um sonho que passa, queira ou não, para a realidade patrimonial, de poder se estabelecer, de poder ter um lugar, de poder falar que é seu. Então, é empoderar-se. Então, é um sonho real de toda a família, de todo pai, de toda mãe, de toda a família, de poder ter a sua casinha. Isto é uma luz, algo que é eminente na vida de qualquer ser humano, de poder estar tendo, então, essa segurança. Falar de casa, falar de espaço, falar de lugar, de ter segurança, de poder abrir a porta e falar: isso aqui é minha casa, isso aqui é o meu lugar. E isto transporta para a nossa vida pessoal, para a nossa espiritualidade, para o canto que tem Um dentro de cada um aconchego. de nós, o nosso aconchego, o nosso afeto, quando nós encontramos diante da nossa vida familiar. Então, é um sonho de poder realizar algo maravilhoso dentro da sua vida, quando se encontra dentro da primeira casa, seu primeiro espaço, seu primeiro apartamento, né, da sua vida. Eu lembro, lá em Londrina, dos meus avós e da minha mãe. Então, que eles tinham. Você praticamente se reunia ali, como você falou, na macarronada, se reunia com o pudim de leite, Isso carne de mesmo, panela. isso mesmo. A gente sentava Frango. à beira da mesa, ou naquelas varandas, né, com aquele chão que era aquele vermelhão que tinha. Sim, sim. E você ficava conversando e trocando ideias ali sobre a família e todo mundo reunido. E eu vejo hoje, padre, que apesar de tudo isso, as pessoas estão distantes desses momentos, né? Então, aqui uma reflexão, né, do programa, as pessoas que estão aí, é procurar chamar mais, porque aí tem que chamar as pessoas, tem que combinar as pessoas, deixar um pouco de lado os seus celulares, as suas tecnologias, e estar mais junto. Que eu vejo que, por exemplo, estamos lá na igreja, na missa, estão ali uma hora, ninguém está ali no telecelular, ninguém ali está, porque realmente a mensagem é muito produtiva. Agora, eu acredito que sempre um avô, uma avó, os pais, eles têm uma mensagem boa e poder escutar. Então, para os netos, para os filhos, procurar reunir. Às vezes eu vejo poucas pessoas, amigos meus, que falam que toda semana eles vão almoçar na casa dos pais, com a família. Mas isso é muito pouco que está acontecendo, padre. Como é que faz para voltar, né, aquelas pessoas a ter essa experiência que muitos nunca tiveram? Olha, primeiro, Canto, nós temos que ver a questão da família, a configuração da família hoje. E de tantas coisas que vão chegando e agregando dentro de uma cultura de família. Mas nós temos, ainda existe muita gente, Canto, que faz questão de poder estar dando seu tempo, dedicando um tempinho para poder estar junto com a família. Mesmo ali na nossa capela, se olhar, muitos daquelas são pessoas que chegam ali com os netos, que tem alguns que estão, às vezes, sozinhos, que não tem, mas que sempre tem o seu tempinho, o seu momento para a vida familiar. E é marcante, aquilo que nos faz é de poder ter uma segurança, de poder estar conversando, de poder estar ouvindo as histórias, a história do avô, a história dos tios, a história de uma família. Ela se passa falando, na conversa, no diálogo. Então, o que precisa diante das nossas relações, entre os irmãos, entre os filhos, entre os netos, é de ter um pouquinho mais de resiliência, de poder um pouquinho de Acariciar. respeitar, de poder ouvir, de poder acolher, de ninguém ser dono da palavra e dono da verdade. Eu tenho que me colocar aberto para poder conversar, dialogar. E entre as relações de pessoas, às vezes, com culturas diferentes, mesmo dentro das famílias, alguém que conseguiu ter o seu recurso, outro que não conseguiu, mas que tem que ter um respeito, uma compreensão, uma abertura, porque família ela é algo sagrado, é o lugar onde nós sentamos, onde nós conversamos, onde nós aprendemos, onde nós amamos, onde nós choramos, onde nós brindamos, onde nós celebramos aquilo que é a essência da nossa vida. As pessoas que vivemos juntos e sonhamos juntos e que temos um sangue, né, que passa por cada um de nós. Vamos fazer essa reflexão, né, nossos ouvintes aqui,
que hoje, principalmente no sábado, né? Sábado de Páscoa, essa semana estamos aí comemorando. Amanhã é o domingo, basicamente, praticamente, acho que quase todos estão, né, hoje indo, fazendo o seu almoço de Páscoa, né, padre? E é verdade. Esse é o espaço, né? Esse é o lugar onde se dedica. Quando falamos de um final de ano, quando falamos de Natal, quando falamos de um ano novo, mas quando falamos da Páscoa, o centro da vida cristã está em celebrar a Páscoa. E Jesus Cristo ressuscitou. E essa semana, ela é marcante, é a Semana Santa, a Semana Maior. Uma semana, ela tem um peso, ela traz para nós, dentro da cultura cristã, judaico-cristã, e vem trazer, marcante um olhar dos 40 dias e depois da Semana Santa. Antigamente, 50 anos atrás, quando chegava numa sexta-feira santa, não fazia nada, né? Não penteava nem o cabelo, né? Era sagrado, ninguém podia fazer nada aqui. Os costumes vão mudando. A gente vai falar bastante, inclusive até no segundo bloco do programa, porque hoje o programa inteiro vai ser dedicado ao Padre Aparecido e também à Páscoa e esses eventos santos que tem pelo Brasil. Agora, padre, hoje no Brasil, a gente falando mais do mercado imobiliário, existe aí um déficit de mais de 6 milhões de moradias. Quer dizer, 1 em cada 5 brasileiros vive de aluguel. E cada vez isso está aumentando mais. Reflete perto de 30% da população. Você deve ter escutado muito na sua trajetória aquela alegria, emoção das pessoas que compraram o seu primeiro imóvel, falar ir lá ou agradecer ter conquistado isso, né? É aquela alegria, porque nós, como corretores de imóveis, já temos essa alegria de realizar os sonhos. Agora, essas pessoas que compram vão lá na igreja ou no lugar agradecer esse sonho. Então, conta um pouquinho nessa... Isso. Eu tenho o privilégio, Canto, de tê-lo como amigo e de poder ter essa oportunidade de estar participando junto com tantos outros amigos em que a gente tem conhecido dentro da confraria imobiliária. Então, o seu programa tem levado essa mensagem, essa reflexão sobre o mercado imobiliário, o que significa o corretor, na realidade, dentro de um mercado. E para nós, né, sacerdotes, mas a gente que trabalha dentro da nossa instituição, que tem 400 colaboradores, funcionários, que às vezes sentamos ao ouvir o sonho dessas pessoas, dessas famílias, de poder, dos relatos, o que significa comprar a sua primeira casa, o que significa receber a chave da sua primeira casa. E muitos vêm na igreja para poder agradecer, porque foram lutas e que vão buscar através de financiamento, através de consórcio, através de trabalho que eles realizaram, né, planejando para que pudessem, então, comprar o seu primeiro imóvel, a sua primeira casa. Isso, como eu disse, é sagrado. É algo que enche o coração, a felicidade de poder estar recebendo uma chave e de poder entrar dentro da casa, né, com a sua família e ter o teu espaço, o teu cantinho, né, para poder viver e ali partilhar o sonho. Agora, voltando à questão da moradia, padre, logicamente conhece bem mais do que eu, mas lá, né, as pessoas antigamente, elas precisavam se abrigar do frio, do calor, elas procuravam lá uma caverna para poder, né, se aconchegar e também ficar longe dos perigos que tinham. E depois, com o tempo, achavam as cavernas que tivessem uma vista. E assim começou talvez a humanidade, né, em procurar fazer as suas residências, né? Então, dentro da sua experiência, essa moradia lá, falando lá de trás, né, de Jesus Cristo, de Deus, essa questão, porque tudo ali que a gente vê está dentro da moradia, ali da residência própria, né, que eu digo, que ali que tinha esse amor, né, eles tinham isso tudo que a gente está falando aqui, essa paixão, né, pelo imóvel e ter lá o seu canto, né? Isso mesmo. Bom, isso é a natureza humana. Conforme a humanidade, o homem foi crescendo, evoluindo, se transformando, vão descobrindo não só o espaço onde vai estar morando, onde vai poder estar se defendendo, onde vai poder se proteger, onde vai ter o aconchego, no momento que
passa pelo o espaço onde está e passa pela mesa, pela comida, né? A luta da sobrevivência para poder, como é que eu vou me alimentar? Então, isto é um espaço onde um sozinho caçando, dois caçando, três caçando, trabalhando. Então, essa evolução, essa inteligência humana em que vai trazendo para nós o que nós chegamos hoje. E o lugar, né, o lugar onde eu encontro alimento, vou proteger os filhos, proteger a família. Então, é um lugar onde eu tenho que ter esse espaço para que eu possa chegar com esse alimento e levar esse alimento para todos que estão dentro da casa. Agora, eu estava fazendo uma reflexão um tempo atrás, como a vida assim, é sábia para os humanos, né? Quer dizer, nós, falando da família, nós nascemos, somos educados pelos pais, a gente também vai casar, vai ter filhos, depois que a gente tem filhos, os filhos acabam casando também, e fica aquela questão do ninho vazio, né? Certo. E de repente vem os netos, né? E assim é uma reconstrução da vida a cada período, né? É tão bonito se você analisar tudo isso, poucas pessoas talvez pensem. Também a questão é ligada ao imóvel. Começa aquele imóvel pequeno, daí que é o maior, depois muitas pessoas querem o maior, 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 de repente fica aquela, pô, mas peraí, essa casa está muito grande para mim. E hoje em dia, não sei por que eu tive uma casa tão grande. Então, e antigamente tinha mais um aconchego. Então, isso tudo é tão latente, né? Essa evolução, é a sabedoria humana. Nós estamos falando aqui de participação, estou dentro, né, estou um tempo de história, sou uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, casa, vai ser padre, religiosa, sua vocação, então, ser um solteiro, uma vocação também, se realiza na sua vida profissional, ou então constitui uma família grande, né, um espaço, e depois vem novamente para um espaço menor. E isso chega até onde o mundo onde nós trabalhamos, que é a questão da pessoa idosa. Hoje, padre, você faz lá, já fez acho que milhares de casamentos, né? E Sim. cada casamento é uma história, são duas pessoas que estão ali na frente. Tem, logicamente, sempre tem uma mensagem, ou diferente, mas tem o cerne ali da mensagem de Deus para esse momento, porque eles estão ali começando a construir uma vida eterna entre os dois, muitas vezes, né? Olha, eu sou privilegiado de estar naquela Capela da Glória e no próprio Capela do Asilo São Vicente, que temos também casamento, mas a Capela da Glória, onde a procura é muito grande, não só de casamento, também de batizados, de sacramentos, de poder estar diante de sonhos de pessoas. E é muito interessante a riqueza disso, e nós não podemos perceber, passar despercebido enquanto sacerdote, enquanto liderança, quando chega alguém para poder estar ali, para poder realizar o seu momento do casamento. E a mensagem, ela é muito rica. A Santa Mãe Igreja, na vida cristã, não estou falando aqui da Igreja Católica, não, Sim. estou falando todas as religiões. Mas, para nós, dentro do nosso rito, do sacramento do matrimônio, a mensagem é clara, que ela passa pela vida do casal e sobre a sua realização pessoal, enquanto um profissional, enquanto ser humano, mas também enquanto uma pessoa que quer realizar e encontrar uma outra pessoa. Então, enquanto chega ali o casal, então a missão é de santificar, é de poder ser feliz. Isso é inerente à nossa realidade humana. Quem não quer ser feliz em qualquer circunstância, mas de maneira especial quando fala diante da vocação, a vida sacerdotal, de constituir a vida conjugal, de se encontrar ali duas pessoas com culturas diferentes, mundo diferente. E o que elas querem? Quer ser feliz, mas essa felicidade ela é tão grande, é maravilhosa, em que ela quer, então, partilhar. Por isso que eu sempre falo, ser um só coração, uma só alma, um só pensamento, uma só vida. E a mensagem é nítida, clara, eu poder realizar, eu poder chegar à santidade,
A missão do esposo, a missão da esposa é de poder estar ali, de poder esquecer de si mesmo, assim como Jesus morre na cruz, esquece de si mesmo, derrama o seu sangue para poder anunciar ao mundo e à humanidade em todos os tempos que Deus é amor, é a entrega de um casal, de um esposo e de uma esposa, de um amado e de uma amada, para poder ajudar um ao outro a ser feliz. Esquece de si mesmo para poder acolher a sua esposa no seu coração, na sua alma. Abre a porta do seu coração, a janela da alma, para ajudar a conhecer a sua felicidade, encontrar o rosto de Deus. E isso é maravilhoso, mas passa por algo que está inerente à nossa realidade humana, a amizade. Ser grandes amigos. Quantos amigos nós encontramos na nossa história, na nossa vida? Quantas pessoas eu só falei um bom dia e nunca mais encontrei? Quantos eu falei um bom dia e sentamos numa mesa? Sempre falo isso na Você nossa falou uma reflexão. mensagem na igreja, Sempre uma falo delas isso. falou. Quantas pessoas que eu encontrei, nós sentamos e depois tivemos algum trabalho junto, tivemos alguma partilha junto, tivemos a nossa, assim como o nosso pastel, né, que encontramos Sim. lá no sábado de manhã, na feira do Juvevê. Então são pessoas que vão trazendo, agregando histórias e a gente vai aprendendo e também a gente vai discernindo quem são aqueles que você tem que deixar de Claro. lado, que não agrega. Não são pessoas que encontraram o bem, mas a amizade, e a amizade na vida conjugal, a amizade na vida, a relação de um casal, ela é tudo. Amigos são aqueles onde as palavras não se esgotam, amigos são aqueles onde existe distância, amigos são aqueles onde não tem tempo, amigos são aqueles onde você chora junto, onde você Sim, o ombro e tudo partilha mais. isto. E amigos são aqueles onde nós brindamos e celebramos a vida junto. Isso é a vida de casal. Abre-se a porta de uma capela e abre a porta da casa para que possa olhar o mundo com o olhar de um coração, de uma alma, de um casal em que olha o mundo através de um bom filme, através de uma boa comida, através de uma partilha, e assim é a vida. Quando o coração fica apertado, a alma fica cheia e a felicidade transborda. Isso nós estamos falando de amor, estamos falando de paz. Isso é na vida conjugal, isso é dos grandes amigos, das grandes pessoas. Né? Eu sempre digo que a amizade é igual o sol, né? Precisa aparecer todo dia para provar que existe. Né? Ele está lá. Você precisando. Então, agora, estamos quase finalizando esse primeiro bloco do programa. Agora, uma curiosidade. Como eu falei, para mim aqui, essas mais de 100 entrevistas que eu faço, para mim é uma universidade, é uma faculdade, é um aprendizado. E eu fui procurar também, ler um pouquinho a história, e teve aqui um fato que, por exemplo, das crenças religiosas hoje em dia no mundo, de orientação assim diferenciada, que a gente diz, segundo a Wikipédia, há mais de 10 mil religiões diferentes no mundo, né? E cerca de 84%, isso aqui estava escrito, é afiliada ao cristianismo, Islã, hinduísmo, budismo. Mas eu quero dizer o seguinte, todos têm um caminho que é um só, né? É Deus, né? Certo. Quando nós falamos de vida cristã, nós somos, diante dos bilhões de pessoas... 7 bilhões no mundo. 7 bilhões, nós somos 1 bilhão de cristãos. Então, existe sim esse elan em que ela perpassa por tantas e tantas religiões, mas que nos une numa única coisa. Nós temos um único Deus. Esse Deus que é o Senhor da vida, esse Deus que é o Criador, esse Deus que, diante da minha cultura, da minha relação, do jeito de eu aproximar do rosto desse Deus, do jeito de eu falar, para poder chegar em Deus, eu tenho a minha realidade social, familiar, a minha base, aquilo da minha cultura, daquilo que eu recebi da minha família, de como eu vou alimentar esse meu espírito. Eu tenho o meu corpo, meu físico, e eu tenho o meu espírito. Assim como para um ateu, a minha vida é simplesmente um corpo físico.
Nasci, morri e acabou. Mas para quem acredita num Criador, quem acredita num Deus, ele não ele tem um espírito. E eu preciso ter isso. E aqui é importante, Canto, para que as pessoas. Nós temos dificuldade, a nossa cultura ocidental, e eu sempre tenho falado isso também nas minhas reflexões, nossa cultura ocidental é ver para crer. Na cultura oriental, ela com facilidade, ela trabalha mais a espiritualidade. Aquilo que é empírico, aquilo que é metafísico, aquilo que é sensorial. Então, a cultura ocidental, preciso tocar, eu preciso ver Isso. para poder acreditar. Mas o outro não precisa. E então eu preciso trabalhar isso entre corpo e físico, corpo e alma, corpo e espírito, essas duas dimensões, que elas se entrelaçam, em que elas se colocam, e aí vem para nós o nosso corpo. Mas como é que eu falo de um Deus que eu não vejo? Eu falo de Deus, eu não vejo Deus. Aí vem a dimensão metafísica, a dimensão sensorial, essa dimensão empírica que eu não vejo, mas como é que eu falo daquilo que é inerente a cada ser humano? Falar dos nossos sentimentos. Eu, como é que falar de amor? O amor de um casal, o amor de grandes amigos, nas nossas relações, falar de amor. Algo que é sublime, em que enche a nossa alma, em que me toca e me faz ser uma pessoa diferente. Enche. Nós sempre temos um lugar que é o coração, que é onde nós falamos de amor, é o coração. Mas eu sou inteiro, pleno. A nossa cultura ocidental vem colocar o coração como um lugar, como um espaço. Eu preciso ter um lugar, então escolhemos o coração, que é o centro da nossa o corpo físico Sim. que está ali. Mas eu sou inteiro espírito, eu sou inteiro corpo, eu sou inteiro alma. Então, para poder falar como eu tocar em Deus, é falar de amor, é falar de paixão, é falar de caridade, é falar de perdão, é falar de sentimentos nobres em que aproxima as pessoas de um amor de um pai, de um filho, de um amor de uma mãe com um filho, de falar de um amor de os irmãos, dessa realidade que é uma amizade muito maior, porque estamos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, e que ela transborda quando falo de pessoa humana. E aí vem aquilo que vai aproximar do sagrado, que é o Senhor, e que estende a todas as religiões, de todos os tempos, de todos os lugares. Que felicidade, meus ouvintes, receber essas mensagens do Padre Aparecido. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Espera aí que nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, conversando com o Padre José Aparecido. Padre, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as iniciativas da comunidade, as iniciativas que o senhor fez hoje em relação a toda esse seu vasto currículo, né? São campanhas e tudo mais. E, logicamente, mais conhecido, lógico que os outros são tão importantes, que é o Asilo São Vicente de Paulo, que basicamente tem que ter ali um olhar, né, cirúrgico diário. Mas participando, vendo o seu currículo, de todas essas missões, né, eu acho que quando tem isso aí é uma missão, né, que Deus dá para o padre, tem que realizar aqui, né? Então, hoje, vamos falar um pouquinho da ação social que tem hoje em dia o padre cuida em Curitiba. Eu sou abençoado, privilegiado de poder estar diante de uma obra tão nobre que é de cuidar das pessoas. E isso, como nós conversamos, ela passa pela família, pela formação de familiar e pela formação também de igreja. Antes de ser padre, eu fui ser padre entrei para o seminário com 26 anos, vocação chamada tardia. Fui comerciante. E quando no grupo de jovens, isso em Santa Cruz do Rio Pardo, paróquia São Benedito,
Quando chegava o final do ano, o grupo que tinha suas reflexões, né, meditações, questão de espiritualidade, dentro do grupo, todos os domingos de manhã que os jovens se encontravam, e tinha uma missa específica que iríamos cantar e participar, mas tinha no final do ano um trabalho social, que era de visitar as famílias carentes da nossa região, e ali nós íamos estar buscando junto à comunidade, empresas, para poder estar fazendo cesta básica para aquelas famílias. E a gente conseguia 200, 300 cesta básica, que era a cesta de Natal. E isto nos faz pensar, faz refletir que você, mesmo com muita simplicidade, mas que possa ter atitude, atividade, olhares e mobilizar pessoas para poder ajudar. E saber que você estava sendo ajudando alguém, que aquela pessoa ia ter uma alimentação diferente no Natal, isso eu carreguei para a vida. Então, ao chegar no seminário, estudando, e quando veio, o destino foi me dirigindo. Eu era um religioso, numa família da congregação dominicana, na formação dominicana. Foi Aí em depois, 85, estava vendo no seu currículo, isso, né? 1985. Né? isso, Foi a entrei. primeira profissão, né? Exatamente. Depois, quando entro para os dominicanos, toda a formação dominicana, que é da pregação, e depois missionários, mas aí eu acabei decidindo por ser um diocesano, e aqui entrando dentro da Arquidiocese de Curitiba. E Dom Pedro, que me acolheu, no primeiro momento eu fui trabalhar na Lapa, 6 meses, ajudando um padre. E aquilo foi uma experiência maravilhosa, uma paróquia, hoje são várias, uma paróquia com 72 capelas. Eu voltei novamente no sítio quando eu era criança, vivendo aquela experiência de sair, rezar, a E missa lá e para as voltar. chacras fazendo. Sim, era incrível, incrível. Depois eu fui assumir uma paróquia em São José dos Pinhais, 6 meses depois. A Renault, em 98, inaugura a fábrica da Renault em São José dos Pinhais. Sim. E em fevereiro de 99 eu assumo uma paróquia lá também, na Por região. sinal, aqui mandar um abraço para o nosso amigo, né, o Ribeiro, lá de São José dos Pinhais, que sempre falou, né, ele é um apaixonado pela sua pessoa. Né? O Ribeiro Móveis, o Valdeci. Isso, Valdeci. E a Shirley. Então, nós... Fizeram um belo trabalho lá. Um belo trabalho. Então, e ele foi que também me alugou a primeira casa, quando eu estava lá, numa paróquia pobre, e me deparei como um sacerdote missionário diante de uma comunidade carente, e que tinha muita gente que passava fome. Então, foi ali que volto novamente àquilo que a minha raiz e grupo de jovens, me encontro diante de uma paróquia e vou, então, trabalhar com os pobres, vou estar abrindo cozinhas comunitárias com uma parceria com o município, dessas cozinhas alimentando lá mais de 1.000 crianças por dia, com comida que passavam fome, e depois assumo a Ação Social do Paraná, e veio, então, da Ação Social do Paraná, onde era uma instituição de defesa de direito, e a gente passa também a exercer a função dentro das políticas públicas. Então, a Ação Social do Paraná assume o Asilo São Vicente de Paulo. Nós, então, fazemos também, na época com a Prefeitura de Curitiba, assumimos restaurantes populares, onde hoje nós fazemos as 6.100 refeições em toda a nossa rede. Chega a 7.000 refeições dia, isso é dia. Temos um SEI, uma creche, temos também um centro social. Então, atendemos algumas milhares de pessoas, direto ou indiretamente, com 400 colaboradores. Então, a nossa missão, a Ação Social do Paraná, é esse guarda-chuva em que eu tenho a unidade Asilo São Vicente de Paulo, dentro da assistência social, temos o SEI, que é da educação, e também o Padre Giocondo, que é a adolescência, o contraturno, e temos a segurança alimentar, que é o restaurante popular. Mas o Asilo São Vicente de Paulo,
Quando falo do asilo, falo de creche, falo de alimentação, falo de poder estar tendo essa oportunidade de exercer essas funções junto com toda a nossa equipe. E estou falando de uma empresa. É uma empresa grande, Sim. com 400 colaboradores, e tem que ser uma empresa para poder estar ali com a equipe, que cada uma suas funções, e de poder exercer As pessoas têm que esse trabalho. visitar o Asilo São Vicente de Paulo. Eu fui lá, é uma organização assim marcante. Agora, padre, entre várias campanhas e assim donativos e que as pessoas ajudam, né? Só lembrando da campanha das tampinhas, né, que tem, e também que falasse da quantidade hoje em dia para os nossos ouvintes de fraldas que são gastas hoje no asilo. Para falar disso, Canto, o asilo são 150 mulheres que residem ali e temos um centro-dia. São 20, aí é masculino e feminino o centro-dia. Que passa o dia lá. Passa o dia. E as 150 que vivem ali. Estou falando de 60 anos a 102 anos, mulheres que moram ali. E são mulheres que algumas nunca conheceram família. Alguns que nasceram, viveram sempre em instituições por ter uma deficiência mental, deficiência física, e aquelas que envelheceram e que se encontram ali. Então, temos dessas 150 mulheres, 14 que têm família, um vínculo familiar. Pessoas que acompanham, que estão lá junto conosco. 14, menos 14. Então, isso é uma realidade. Então, a questão da longevidade, ela é algo que a política pública está se abrindo. O Estado do Paraná está sendo baluarte, junto com alguns deputados, e a deputada Leandre, que é uma secretária, que é uma defensora, alguém que a nível nacional tem trazido essa bandeira sobre a questão da longevidade, o envelhecimento da nossa população brasileira, e o Paraná tem olhado um pouquinho dentro de uma política, e o Asilo São Vicente é uma das políticas públicas necessária, de uma casa que vai atender aqueles que não têm vez, que não têm voz, daqueles que às vezes estão vivendo violência dentro das famílias, quando tem a família, ou aqueles que envelheceram, é uma senhora sozinha, nunca teve irmãos, e ali se encontra diante de uma demência, ou de um Alzheimer, ou então de uma situação física que precisa de uma casa como o Asilo São Vicente de Paulo. E aí, para poder manter aquela casa, fazer com que nós sustentamos 6 refeições, que temos 180 colaboradores dentro daquela casa, o Asilo São Vicente Desde o de Paulo, médico até... toda a equipe multidisciplinar para poder fazer isso. E então nós temos as refeições, são 6 refeições, nós temos um espaço especial de cuidados especiais para poder atender aquelas que ficam doentes, nós temos uma fisioterapia, nós temos uma musicoterapia e nós temos 20 mil fraldas que se usa diariamente, mensalmente dentro do Asilo São Vicente de Paulo. 20 mil fraldas por mês. E essas 20 mil fraldas geriátricas que nós utilizamos, nós então hoje já temos comprada a partir das tampas das garrafas PET, dessa campanha maravilhosa que tem envolvido a questão do meio ambiente, envolvido colégio, envolvidos empresas, famílias, amigos, enfim, que vão guardando as suas tampinhas e ali vão ensinando na questão da educação para as crianças que estão percebendo para onde vai isso, o que significa. Isso nós vamos usar na questão social, para o Asilo São Vicente, para idosos. E tem outras campanhas também envolvendo isso. Mas nós conseguimos já comprar 10 mil fraldas através da campanha das tampas plásticas que tem feito essa arrecadação. E hoje você trouxe um tambor para poder deixar aqui, no Grupo RIC, para as pessoas também. Né? Estamos aqui pedindo aos funcionários, a todos os familiares, né, que entreguem aqui as suas tampinhas, vai ficar aqui. Né? Então, a partir de hoje, tem mais uma coleta aqui nessa região. Aqui, né? Então é bem... Agora, eu acho que todas essas campanhas que se fazem, elas são, logicamente, muito importantes. Agora, existe uma outra preocupação também. Às vezes as pessoas, muitos pedem
e fala, pô, cara, mas eu não conheço essa instituição, eu não conheço, não estou falando do asilo que é conhecido, mas às vezes as pessoas querem ajudar e não ajudam com medo de esse recurso não chegar para quem necessita. Existe realmente muitas pessoas, né, que como é que existe um órgão que controle, que possa falar para, olha, entrar lá no portal, ali está credenciado? Isso, é muito importante essa sua reflexão e pergunta, porque nós estamos falando de instituições. Né? Essas instituições Ns, né, que nós temos, uma cuida de Criança, criança, idoso, outro de idoso, outro de deficiência autista, e tudo isso. Tantos. Importantíssimo até animais, né? Até os animais. De animais. Importantíssimo essas instituições que têm que ser abraçadas, que têm que ser respeitadas, são dedicação, são vocação de pessoas que vivem à frente disso. Vários padres parecidos que estão por aí. Tem vários padres, várias lideranças, homens e mulheres de bem, de todas as igrejas, de todas as instituições, mas que estão ali com uma vocação para poder fazer a diferença na sociedade. O Estado, ele é impossível de poder atender todas as demandas. Então, precisa de instituições que estão capacitadas, com vocação, que tem ali especializado para poder atender a isto. E o nosso caso. Então, para isto, as pessoas têm que saber como é que eu vou ajudar, como é que eu vou fazer. Existem os conselhos. Então, dentro das políticas públicas, então, os conselhos municipais, os conselhos estaduais e os conselhos federais. Então, o conselho municipal, em cada município, né, do nosso país, aqui do nosso estado do Paraná, existe lá o Conselho Municipal de Assistência Social. Existe o Conselho Municipal do Idoso, existe o Conselho Municipal da Deficiência. Enfim, existem os conselhos em cada um dos segmentos. É nesse espaço em que as instituições têm que ser habilitadas para que elas possam receber recursos públicos, para que elas possam receber emendas parlamentares, para que elas possam receber ajuda de isenção fiscal de empresas que querem fazer suas doações e que fazem essas empresas nessas isenções fiscais. A instituição faz um projeto. Esse projeto é para poder fazer a reforma de uma ala, para poder comprar um equipamento, para poder ajudar dentro do pagamento, da folha de pagamento da empresa. Então, faz um projeto. Esse projeto é acolhido dentro do Conselho Municipal de Gestão Social ou dentro do seu segmento, como o Contiba, que é da criança, esse projeto é acolhido, registrado, colocado ele na publicação da página do conselho e as empresas vão habilitar dentro desse conselho e saber, eu quero participar desse conselho para ajudar idoso, eu quero participar desse para ajudar a criança. E ali vai fazer a sua doação de isenção fiscal junto à sua empresa no final do ano, do imposto de renda ou de outras. Ou então uma pessoa que quer fazer uma doação de um valor alto e tem uma outra doação que é muito importante que não se fala. E que nós temos recebido, ele é mais raro. Tem uma pessoa que é muito rica e ela é sozinha, não tem herdeiros. Puxa, eu quero deixar isso aqui, meu patrimônio, quero deixar minha casa, quero deixar meus recursos para uma benfeitoria, que ajude. Sim. Então, pessoas fazem doação para o Asilo São Vicente de Paulo, que é a Ação Social do Paraná, faz doação para uma outra instituição, para um hospital, e ele então vai colocar o seu patrimônio, e isso é lógico, ele tem que procurar um advogado, ele tem que procurar fazer um testamento, que vai deixar ainda, quando morrer, que esse seu patrimônio seja destinado para essas obras sociais. Muito importante isso. Porque se você não faz, você tem um patrimônio, vai ficar para quem? Vai ficar para a União, vai ficar para o governo, né? E vai se incorporar, né, dentro do patrimônio que já acaba se perdendo. Né? Se perdendo. Agora, acho que é muito importante isso que o padre comentou, porque talvez lá no asilo, o próprio padre aqui talvez tenha aí o norte, aquelas pessoas que estão pensando em fazer uma doação, procure, né? Isso. Você vai mostrar o caminho como é que pode ser feito. Exatamente. Né? Estou à disposição para poder ajudar, seja para nós ou para outra instituição que a gente somos parceiro e reconhecemos
né, o trabalho de tantos outros amigos que estão dedicando ao trabalho de obra social. Agora, padre, nós temos hoje no Brasil 3 datas que são significativas religiosas, que é o Natal, certo? É a Páscoa e Corpus Christi. E falasse para os nossos ouvintes o que são essas datas. Olha, vamos aqui estar falando da Páscoa, que é esse primeiro momento em que estamos nessa semana que vamos estar vivenciando. Hoje, sábado, aqui, Isso, programação passada, exatamente. que as pessoas estão nos ouvindo. Isso. Durante a semana, então, é celebrado o Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, o Sábado Santo. Hoje que nós celebramos o Sábado Santo, a Noite Santa. E depois o Domingo de Páscoa. Na Quinta-feira Santa, nós celebramos o Lava-Pés. O Lava-Pés. Geralmente as dioceses têm uma primeira celebração, que geralmente fazem de manhã, ou alguma data propícia, que é a Missa do Crisma, onde o pastor, o bispo, com seus bispos auxiliares, reúne com os padres e faz, então, a celebração do Missa do Crisma. Nessa Missa do Crisma tem a renovação das promessas do sacerdócio, tem a confecção do óleo do Crisma, do óleo do catecúmeno e óleo do batismo, em que ali vão poder, então, esses 3 óleos destinados para poder fazer, então, os sacramentos durante... Só um adendo. Eu fui crismado. Hoje em dia eu não vejo as pessoas sendo... Tem muita gente que ainda é crismada? Não, sim, tanto que a exigência hoje da igreja está se preparando e chamando a atenção para poder ser padrinho, para poder fazer batizado, para poder fazer adentrar diante dos sacramentos, ele tem que fazer o sacramento do Crisma. Então, a importância do sacramento. O sacramento do Crisma, nós temos dos 3 sacramentos, batismo, eucaristia e Crisma, dos 3, a consumação do sacramento do batismo acontece exatamente quando eu sou crismado, né? Quando eu vou confirmar o meu sacramento do batismo. Então, na Quinta-feira Santa, mas a grande celebração com o povo, com a comunidade, é o lava-pés. E o lava-pés faz no São Vicente lá no Brasil. Faz São Vicente, né? Estamos fazendo fazemos na quinta-feira, né? Na quinta-feira, com as nossas idosas, escolhemos 2 idosas e fazemos lá a lava-pés. E é também a missa da instituição da Eucaristia. Então, inicia-se o Tríduo Pascal. E nessa celebração não se faz a bênção final, porque no Tríduo Pascal são 3 dias, 3 celebrações distintas, mas com uma única, que a bênção final vai sair exatamente no Sábado Santo. Aí nós temos a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é marcada com um peso, com uma cultura religiosa da adoração da cruz. Então, a multidão que vão nas 3 horas da tarde. E temos também, né, dentro da cultura popular, das grandes encenações que foram feitas aí, né, pelo mundo inteiro. O Brasil tem aí vários espaços, vários movimentos, aí vários movimentos que se reúnem, o povo vai até lá, a emoção, tocando, vendo toda a caminhada da paixão, né, diante da morte, da paixão e da morte de Jesus. Então, na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, em que nós fazemos, então, essa adoração da cruz. Não se celebra missa no mundo inteiro. O único dia do mundo que não celebra uma missa, a celebração da Eucaristia, é na Sexta-feira Santa. Existe a celebração da palavra. Então, a palavra, as leituras proclamadas, fortíssimas, lindas, que vão trazer e fazer as pessoas, então, refletir e encerra-se com a adoração da cruz. Aí depois temos o Sábado Santo. Veja, na sexta-feira, então, houve a morte de Jesus, 3 horas da tarde. Então há um silêncio, há um silêncio dessa adoração e até a tarde, conforme cada comunidade. Hoje as pessoas sábado podem ir aonde? Hoje que estão nos ouvindo. Então, as pessoas hoje vão procurar no Sábado Santo, nas missas das suas paróquias, das suas comunidades. E tem a catedral também, a catedral. As grandes celebrações, né, se voltam no Sábado Santo. É uma missa, uma celebração maravilhosa, uma liturgia riquíssima, em que nos envolve, que nos convida a meditar. Ela é meia longa.
né? É uma celebração longa, mas que é a bênção, é acolhida, né? A bênção geralmente deve fazer um fogo, uma fogueira fora da comunidade, aqueles lugares, principalmente onde celebra a noite, faz uma fogueira, a bênção do fogo, a preparação do Círio Pascal, o sacerdote apresenta. Então, nós estamos falando da escuridão, a igreja toda apagada, toda escura, o povo acende as suas velas, tem o Círio Pascal, se acende, o sacerdote apresenta ali o Círio Pascal, que é a luz. Jesus morreu, tem a escuridão, então vem uma luz, o Círio, é essa luz. Então, depois o povo acende a vela, faz a procissão, entra na igreja, o padre vai lá na frente, faz a grande proclamação da Páscoa, um hino maravilhoso, lindo, né? Exulte os anjos no céu triunfante, assim vai um hino maravilhoso, proclama-se a Páscoa, e aí depois vem todo o rito, a bênção da água, o rito do sacramento do batismo, quando tem batizado dentro da celebração, enfim. É uma riqueza. O canto do Glória, porque não se canta o Glória durante a Quaresma, e ali o canto do Glória é um rito envolvente, tocante, de uma mensagem, porque nós estamos falando da principal mensagem, principal momento da vida cristã, é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O centro da vida cristã está marcado pela a Páscoa. Isso não é próprio da Igreja Católica. Estou falando da vida cristã. Sim. Né? Se celebrar. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está diante de nós. E a luz, né, essa luz que se proclama, se anuncia. Agora, comemorando a Páscoa hoje, daqui a 60 dias é Corpus Christi. Né? Corpus Christi. Corpus Christi é a grande manifestação pública do corpo de Cristo. De tudo isso que nós estamos falando, Jesus Cristo na ceia, né? É por isso que o Sábado Santo é onde a família se reúne, onde se tem o momento sagrado da ceia, o domingo de Páscoa, né? Envolvendo aí todos os ovos de Páscoa, aí vem o comércio, né, que se envolve diante disso, né? Então, aí quando fala, então, Corpus Christi, dessa celebração, desse momento dos 50 dias, uma manifestação pública de que uma procissão, e acontece em Curitiba, é uma das maiores manifestações públicas dentro da cidade de Curitiba, e em todas as dioceses, o povo que sai e acompanha, e tem celebrações, tem grandes encontros, questão cultural, cantos, enfim. A celebração do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora estamos chegando quase ao final do nosso programa. Eu queria que o padre falasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Tudo isso que a gente comentou aqui, veja da importância que tem a família, e a família, logicamente, está reunida onde? Dentro de um imóvel, dentro de uma casa, dentro de um lar. Então, padre, uma mensagem hoje em dia de Páscoa, hoje para os nossos ouvintes. Amanhã se reunirem à beira da mesa, enfim, aquele ritual que seria bem propício, aquelas pessoas que, inclusive, convidaram, aquilo que o senhor padre fala, convida os amigos, aqueles que estão esquecidos, convida as pessoas para poder sentar numa mesa ou numa varanda. A mesa é um lugar sagrado, né? Eu sempre falo também nas nossas reflexões, não esqueça de levar a nossa mesa do altar, onde acontece o grande sacrifício da Eucaristia, do pão e do vinho, a mesa na casa de cada uma das famílias. A mesa onde nós sentamos, onde nós conversamos, onde nós dialogamos, às vezes onde nós choramos, mas é através da comida, através das grandes celebrações, os grandes momentos fortes, através de uma mesa onde se toma um bom vinho, onde se celebra a vida. E para isso nós temos que estar leve. Nós temos que reconhecer que nós somos pequenos, mas somos grandes quando nos colocamos diante de uma luz divina, de uma mão divina. E ela passa pela realidade de um pai, de uma mãe, dos filhos. A alegria de um pai e de uma mãe quando vê seus filhos reunidos, quando vê a família reunida, quando vê os netos em volta e conversando, brincando, dialogando. E para isso nós temos que ter a dimensão humana. Quanto mais humano nós somos, mais o divino se revela e se manifesta em nós. Quanto mais humano nós somos, é quando nós nos perdoamos,
quando nós reconhecemos as nossas mazelas, reconhecemos que nós temos nossos pecados, as nossas coisas difíceis com o nosso coração, que às vezes nós, tocado pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, Sim. esquecemos que tem um outro do nosso lado. Então, desapegar, desnudar-nos diante dessa realidade em que encobre, que traz nessa nossa pequenez e trazer aquilo que é a criança. Trazer sempre aquela criança que existe dentro de cada um de nós, de poder ter a coragem de pedir perdão, de dar um abraço gostoso, de poder ter as palavras que tocam, que encantam, as palavras que falam de amor, a palavra que falam de paz, a palavra que vai trazer a nobreza do outro. Você é maravilhoso, você é uma pessoa especial, você tem um coração grande, você é uma pessoa feliz, você me ajuda, você. Então, não ter medo e não ter vergonha de falar, né, o que o outro representa para você e de poder dar esse abraço e pedir perdão e fazer, E não então. precisa ser lá o mais velho, o avô, o pai, às vezes a própria criança que Exatamente. tem o poder dali da palavra, querer Isso, falar. É tão gostoso, né? isso Escutar mesmo. essas pessoas, né? A simplicidade da criança, às vezes, a vergonha da criança, mas que ela, de forma espontânea, revela e fala daquilo que é, Ah. quem somos nós dentro da nossa vida. Bem, finalizando, o padre é discípulo do apóstolo Mateus, autor do evangelho que leva seu nome, e praticante do versículo da Bíblia sobre ajudar o próximo, 25:35. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer, e eu estava com sede e me deram de beber. Então eu peguei isso da sua biografia aí, sua Isso. leitura. Eu acho que é bem interessante, né, essa frase aí, esse comunicado, essa mensagem, né, final aos nossos ouvintes aí. É, quando eu me encontrar com a minha humanidade, não só como um sacerdote, como um cristão, mas como um cidadão, cidadã, em que eu possa, nas graças que Deus me concedeu, na oportunidade que eu tive com a minha inteligência e sabedoria de poder galgar recursos, de vencer na vida, de poder ter o meu recurso e eu poder saber que eu posso ajudar alguém, em que eu visitar um doente, em que eu possa ajudar um pobre, de eu poder ser o padrinho, madrinha de uma criança que jamais vai ter oportunidade de ter uma escola, de poder ter uma cesta básica, de cuidar das pessoas que trabalham com você, em que aquela pessoa que às vezes está lá fazendo a comida, que está fazendo a limpeza da sua casa, como é que ela vive? Como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Então, é assim em que, quando eu estou ajudando um pobre, quando eu estou ajudando uma pessoa que precisa, eu estou sendo o rosto de Cristo. É o Cristo que está fazendo isso. É assim que acontece o reino de Deus, é assim que acontece a transformação na sociedade, é assim que o mundo se torna diferente quando eu tenho a sensibilidade e quando eu vivo o amor de verdade na caridade. E para encerrar, o padre sempre é receptivo aos meus convites, eventos, está sempre com a gente. E não poderia deixar de pedir ao padre que fizesse uma oração a todos vocês, né, meus ouvintes, aí, mais de 10 mil ouvintes que estão né, nesse momento. Gostaria que fizesse uma oração para as pessoas agora, nesse momento, padre. Com certeza. Eu, antes da oração, canto, obrigado por essa oportunidade de estar aqui partilhando isso. Você é uma pessoa especial, uma pessoa que agrega, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa Fala muito que eu fiquei emocionado. não é verdade. Você é uma pessoa sensível, uma pessoa que te conheci e posso saber que chegou para tocar o coração e ajudar a gente a fazer um mundo diferente. E essa mensagem em que em todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos, aqueles que às vezes se encontram diante de uma doença grave, aqueles que se encontram diante de uma depressão, aqueles que se encontram diante de uma relação às vezes conturbada, aqueles que se encontram diante de situações difíceis da vida, em que é a nossa vida, mas aqueles também que se encontram feliz, amado, que isso é a realidade de cada um de nós, querer ser feliz, querer ser amado, em que essa oração possa chegar com a mão divina, a mão do Senhor da vida, a mão do Senhor da graça, em que Ele cuida, que Ele proteja,
em que Ele te abençoe. Deus, Senhor da vida, esse Deus em que te criou para ser feliz, para amar e ser amado. Que olhe pelo seu sonho, que olhe pela sua vida, pelo seu empreendimento, por todas as pessoas envoltas no seu trabalho, que olhe pela sua família, que possam ser tocados, que possam ser iluminados, que possam ser abençoados, que sintam nos seus momentos de dificuldade o abraço fraterno e amoroso de um Deus em que criou para amar, que te acolhe, que te abençoa, que te proteja. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito, muito obrigado. Esse foi meu amigo Padre José Aparecido, que foi uma aula que realmente emociona bastante. Espero vocês no próximo sábado ao meio-dia. Ou amanhã ao meio-dia na Capela da Glória, onde o padre vai estar lá na porta, com certeza absoluta, recebendo todos com aquela simpatia, aquele sorriso. Ok? Até a próxima semana.